habitados por negros, eram os bairros de periferia que, no processo de urbanização, se tornaram bairros centrais, e agora estão tendo muito valor imobiliário, e o poder imobiliário que hoje manda aqui em Belém. Eles estão construindo na mídia o discurso de que a culpa dos alagamentos é da população que joga lixo. Não é do fato de terem sumido com os equipamentos, de ter deixado os canais todos assorearem. Então, isso, eu só estou dando um exemplo disso, porque em março a gente vai começar um trabalho de divulgação dessa questão. E as pessoas a gente já está preparado para receber das pessoas a explicação de que a culpa é delas, a culpa é da população. As pessoas não dizem, não, a culpa é minha, eu, população. Elas dizem, não, a culpa é da população. É sempre a ideia de reproduzir o discurso. A culpa é da população, a culpa é dos pobres, a culpa é dos negros. Pô, mas eu sou negro, mas como é que eu acuso os outros? Então, esse processo de alinhamento, de se sentir fora do problema, fora do contexto, e é o que é construído pela mídia. E outro, os problemas são todos fragmentados. Você quer falar de educação, você não vai tratar da questão macro da educação, você vai falar do problema daquela escola, é aquela escola que tem problema. Não é a educação que robotiza, que está a serviço de um sistema econômico, está a serviço de uma elite que tem suas determinações estabelecidas por estratégia. Não é por acidente que a educação é ruim. É uma estratégia, é uma engenharia social que abrange todo o sistema educacional e que atinge particularmente a população mais pobre. Não, são os problemas o mais fragmentados possível. Então, se existir alguma questão, o governo, a mídia, a sociedade como um todo pensa da forma mais fragmentada possível. Por isso são bombardeados os grêmios e as entidades estudantis. Eu não consegui fazer o link. Da mesma forma, os movimentos sociais todos são desvinculados e fracionados. O que há no Brasil e que realmente nos enfraquece não é falta de mobilização, não é falta de consciência dos movimentos, não é falta de atuação. O que falta é consciência de classe. Porque hoje se luta no Brasil por hegemonias de grupos. O meu grupo, aquele outro grupo, aquele outro grupo, aquele outro grupo. Então, as discussões são sempre internas. Com isso, a gente pode estar nesse momento discutindo a mesma coisa que outro grupo em algum outro lugar, mas as forças não se ligam, não se unem, por divisões, divisões políticas, divisões territoriais, divisões ideológicas. Mas a consciência de que nós temos duas classes sociais e que toda a fragmentação que acontece dentro da nossa é construída, isso a gente perdeu. Então a gente precisa agir como eles agem, porque eles até se atacam, mas na hora de se defender contra nós, eles todos se unem. Um exemplo disso foi a greve do Jornal Diário do Pará no passado. O liberal não comentou absolutamente nada. No momento em que eles tiveram que comentar, foi desmerecendo os grevistas. Então, apesar de serem inimigos mortais, na hora de fazer uma crítica de um para o outro, crítica de empresa, da força para os trabalhadores, eles não fazem isso. Então, é essa consciência de classe que a gente precisa. É nesse ponto, porque assim, quando o policial morre nesse hospital escolhido, eu não soube saber depois. Aí, recentemente, no Maranhão, mataram um policial, mataram 2 seguidos. Criaram toda uma estratégia, porque deu 7 mil na passeada e os casados estavam. Ele tinha a mãe, tinha pai, tinha filhos. Quer dizer que todos os outros que morrem todos os dias na periferia não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. E quando a gente cria pra gente ir pra rua, pra gente se mobilizar os que estão, porque os nossos piores inimigos são os policiais, nessa hora a gente está criando arruaça, a gente não presta, a gente quer chamar atenção. E eles sempre a culpa, tipo, a sociedade coloca na eleição, quando era para eles terem votado, não votaram. Agora que eles querem se manifestar, o tempo todo é esse mesmo argumento que eles usam. E é esquecido. Matam 30, matam 40, e quando matam um, que serve para ir, que eles acham que servem porque são brancos, porque são elitizados, aí vão lá e criam toda uma estrutura de como é que eu posso falar? De mobilização que
é aquilo que a mídia quer ver. A mídia não quer ver quantos pretos foram mortos. A mídia quer ver o elitizado que mataram. A verdade. A morte negra não comove, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Por que a morte negra não comove? E aí, por exemplo, vocês lembram do jovem negro que foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos e o policial foi absolvido? A população negra inteira está ocupando a rua. E a notícia é: jovem negro assassinado por um policial branco. Você não tem essa notícia no Brasil. Né? O Brasil não vai dizer que foram mortos 30 jovens negros por um sistema branco. Porque no Brasil não se discute a estrutura do racismo. E aí eu vou ter que discordar de você que o nosso problema não é de classe. Nós falamos disso antes de você chegar. A gente precisa entender que no Brasil o racismo é estruturante do capitalismo. E aí eu vou dizer para você que não é uma questão de classe, porque assim, por exemplo, o Harrison, vou pegar o Harrison como exemplo. O Harrison mora na Terra Firme. É óbvio que, por uma abordagem policial, por qualquer uma outra situação, a possibilidade dele ser assassinado na Terra Firme é maior, mas ele também corre o mesmo risco lá no Marizal, lá na Doca, se ele for abordado. Ele também pode morrer. Por exemplo, se ele mora num prédio lá na Doca e ele está andando lá às 4 horas da manhã, pegam ele no carro, o cara vai primeiro perguntar de quem é o carro. Ou não pergunta, o cara vai atirar nele, entendeu? Vai atirar nele, como aconteceu aquela situação com aquele dentista, que primeiro eles mataram para depois perguntar quem era o cara. Então, assim, o problema no Brasil é racial. Tu pode estar saindo de um prédio lá na Avenida Nazaré ou tu pode estar saindo lá na São Domingos, na Terra Firme. O cara vai ter o mesmo nível de abordagem. Para você entender que, assim, eu entendi o que você quis dizer, que a gente precisa se unir em relação à classe. Eu acho que a gente precisa unificar as pautas enquanto movimento social. O problema é que muitos movimentos sociais não conseguem entender que o problema é racial. E aí, por exemplo, assim, eu tenho observado essas mobilizações do que aconteceu do dia 4 para cá, e aí, inclusive, numa delas eu fiz essa fala, eu disse, pô, bacana que vocês estão aqui. Quero ver até quando vão aguentar isso com a gente, porque assim, não é de agora que a gente denuncia que a juventude negra vem sendo assassinada, é mais de 30 anos. O problema é que muitos movimentos colam na gente, mas não querem discutir a questão racial. O cara quer dizer que está morrendo a juventude periférica. Pô, mas essa juventude tem cor, cara. Qual é o problema de fazer o debate que essa cor é racial? Entendeu? O cara não quer fazer o debate racial. O cara quer ir lá com cartaz e dizer que quem morre é a juventude periférica. É a juventude preta. Vamos falar disso? Vamos falar de racismo? Porque assim, ou você entende que o racismo é estruturante e ele provoca todas essas estruturas e mata absurdamente, ou então nós não somos parceiros. Entendeu? Nós não temos como fazer eu não tenho como fazer uma parceria com um movimento que vem debater comigo e dizer que a maioria das juventudes que morre é da periferia, mas não quer admitir que ela é preta. Não quer discutir que o racismo ele é estruturante no Brasil. O racismo no Brasil sustenta o capitalismo. Entendeu? E aí, esse é um debate que nós precisamos fazer. Por exemplo, isso veio muito à tona agora. Vão utilizar esse argumento para desmerecer, desqualificar e não potencializar o movimento na quebrada. Exatamente. Ah, você está lutando pela periferia, não estou discutindo sobre, não é a questão racial, então não nos interessa. Eu estou discutindo a periferia. Ou nos mas interessa. quem mora na periferia? Quem mora na periferia? Quem forma os quilômetros urbanos? Quem mora na favela? Né? A diferença, por exemplo, porque tem branco também. É verdade, também tem. Não diria que seria branco. Teria umas pessoas não pretas que moram na periferia. Mas essas pessoas não pretas que moram na periferia, se elas botarem uma roupinha mais engomadinha, elas vão lá no centro da cidade, ninguém vai dizer para elas que elas moram lá na periferia, entendeu? Eu posso estar com um vestido bacana, saindo do carrão, eu posso estar o cara vai olhar pra mim e eu vou ser sempre preta, entendeu? Pra ele, tem essa diferença, porque o problema, mas ele é de cor, ele é de fenótipo, tanto que a abordagem, a truculência, ela acontece pelo fenótipo. E aí ele te aborda do mesmo jeito na Terra Firme, ele te aborda do mesmo jeito lá na frente do shopping da Doca, lá em São Paulo. Que é isso, você pega, por exemplo, o mapa da violência aqui, você vai pegar de Alagoas, a Amazônia, todos os estados do Brasil, e você vai perceber que toda a descrição do mapa da violência. A gente recebeu uma caixa, tem que trazer uns pra cá. Pois é, eu tenho que buscar uma no correio que parece que chegou uma pra mim também. E aí você vai perceber, pô, mas que história é essa? Como assim que tá morrendo no Pará, tá morrendo no Maranhão, tá morrendo na Bahia, tá morrendo na Alagoas, tá morrendo em São Paulo? Por que coincidência? Pô, isso não é coincidência, cara. Isso não é coincidência. O racismo, ele é o mesmo na Terra Firme, ele é o mesmo em São Luís, ele é o mesmo em Salvador, porque, por exemplo, quando teve aquela greve policial lá em Salvador, sabe quantos moleques foram assassinados naquele final de semana? 250 moleques. Essa notícia foi para que mídia? A gente recebeu essa notícia por onde?
Pelo nosso Facebook, pela rede social dos nossos companheiros. Mas na mídia oficial, isso vai sair, não vai sair. Entendeu? Não vai ser porque a mídia ela se recusa a debater isso, ela não debate. E o problema é racial. E muitos movimentos sociais, nós precisamos dizer que nós temos poucos aliados nessa pauta. Por quê? Quando se trata do problema racial, eu sempre digo, é uma pauta isolada porque as pessoas acham que é um problema da população negra, que não é um problema da sociedade brasileira, e que nem todo mundo tem que discutir isso. Então, o problema dos movimentos, muitos são parceiros, é verdade, mas muitos não são parceiros, entendeu? Quando a gente quer aprofundar a questão racial, aí começa, não, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso. Por isso que é bom a gente ter muito bem negritado até onde você é parceiro, até onde você não é. Todo mundo quer debater a chacina da terra, mas ninguém quer debater a questão racial. Ninguém quer debater. A questão falando da mídia, né? A mídia ela não debate, mas ela desconstrói totalmente, né? Sim. Até que começa o 20 de novembro, eles começam a colocar o discurso do Morgan Freeman, começa a colocar o discurso do Pelé. Então, fragmento para desconstruir totalmente, porque a gente está querendo trabalhar em relação a isso. Aí também quando fala da chacina de Belém, aí no dia seguinte apareceu na mídia lá, grande mídia de Belém, né, o repórter colete, prova de balas, a da polícia, né? Enquanto a população trancada nas suas casas com medo, eles estão, que é tudo tranquilo, tudo normal, né? Olha o abuso do cara, né? Então, Mas ele estava na terra firme. e estava lá, né? A gente estava trancado em casa, né? Vendo a televisão e falar besteira. Então, aí, quando a mídia alternativa vai colocar essa mensagem de uma forma, ela é percebida. Né? A rádio comunitária foram todas fechadas, os políticos foram presos, estão no processo até hoje. Né? Então é muito difícil. Então o governador que ele faz no dia seguinte, né? Diz que a culpa é de quem propagou as notícias. E não quer saber de culpar quem fica andando tarde na rua. Né? Então, a medida de segurança do governo foi não sair de suas casas. Né? Tanto é que uns 2 dias depois do chacina, dia 4 e 5, aí surgiu um boato, tinha matado o parceiro do teste e tudo mais, a população ficava em pânico. Porque era muita criatura, era helicóptero, tudo, né? O policial mandando as pessoas entrarem para suas casas, fica bem claro isso daí. E as pessoas falam, os amigos falam comigo, sabe de alguma coisa? Então, na hora eu liguei para a dona Helena Fonseca, provedora de segurança do Estado, e perguntei, sabe alguma coisa acontecendo? Não, mas eu vou saber agora. Ela deu os telefonemas lá, e aí disse, olha, está acontecendo, que eu soube agora, é que a polícia está fazendo o seu trabalho, ela disse assim, né? Falando as aspas, né, o seu trabalho, e mandando as pessoas entrarem para as suas casas. Né? Ela era indignadíssima também do lado da linha falando comigo, né? E que as viaturas na rua e o helicóptero faz parte disso, né? Aí a gente ficou assim, sabe, totalmente absurdo isso. Eu acho que o pior de tudo, quando eles vêm entrevistar a gente, eles só faltam trazer o que é pra gente falar. Quando a gente não aceita e a gente fala, o que eles fazem? Eles pegam tudo e reconstrói, quando é jornal, revista, totalmente o que foi falado. Eu li a entrevista que fizeram da Casa Preta. Horrível. Totalmente diferente. Ele falou Horrível. isso. Eu atrás de mim uma semana para dar uma entrevista, mandaram por e-mail, eu respondi a entrevista inteirinha, aí eles publicaram lá, metade da página do jornal era minha. Eu falei, pô, eu peguei colocar minha cara na parada, eu tinha uma entrevista inteira que eu publiquei, cara. Aí falaram, fizeram um comentário sobre a Casa Preta, eu trabalho sobre o trabalho da Sul, mas o que eu falei, de fato, foi cortado, e fora o que eu escrevi lá, ainda ficou pela metade. Eu escroteei ela, bicho. Era, por quê? Porque era o que... Eu coloco a tua cara pra galera, pro policial saber quem é, tá ligado? É uma pergunta. Era aquilo que a mídia... É por aí, olha, Eu sou muito dessa parada. O que acontece? Os caras, ó, vamos fazer um apanhado. Arrancaram a gente de África, construímos a porra do Brasil. Depois de construído, bota a gente pra periferia. Manda a polícia meter cacete na gente, cai de bala, e aí depois proíbe a gente de fazer manifestação. Exatamente, que a gente é bagunceira, a gente não presta. Se a gente coloca a rádio comunitária no ar, a gente está sendo criminoso. Se a gente propaga as informações, a gente está sendo muito mais. Então aí a gente vai ver. Informação é poder, É, lógico. Então é tudo que E aí a gente vai ver. é poder. Ricardo Prudente, 2012, o dentista Flávio Ferreira de Santana, 2004, Jonathan Farias, 16 anos em junho do ano passado. E aí a gente vai vendo vários desses, vários. E aí a gente encontra no ato de resistência o aparato lá, velho. Eles têm um aparato para eles matarem. E a gente tá falando, a morte, ela foi legalizada no Brasil. Tá lá na lei, velho, no artigo 292. Tem lá um buraco na lei que permite a polícia cair de bala, velho.
E a galera não quer discutir isso. E isso foi criado na época de fazer militar. E isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Quantos e quantos corpos caíram no chão? Parece que é escondido, né? Não, isso não parece, velho. Isso tá na cara que tá escondido. E a gente não pode discutir isso. Mais de 50% das mortes negras são mortes de resistência. O policial alega que houve resistência, isso não tem inquérito, isso não tem apuração, entendeu? E acabou ali. Eu quero que você faça um comentário sobre esse vídeo aqui, que era o que rolou. Nossa, esse povo que paga, né? Então, é o poder, né? Racismo, homofobia. Tudo na cara. E quem é que tá fazendo isso? A polícia. Com a máscara do Você sangue. teve uma gravação de um deputado, um delegado recém-eleito deputado federal, mandando um aviso dizendo que estava voltando para botar ordem. E eu fico me perguntando, e aí uma semana depois, eu acho, não, 2 semanas depois, saiu uma entrevista dele num jornal de grande circulação que ele diz que ele não é sociólogo, não é Esse assistente aqui, né? social para discutir isso. Eu falei, Ele é polícia. Esse aqui, né? Esse vídeo cara aqui, que ó. paga o nosso dinheiro, o cara que tem que discutir com ele, que invade as casas das famílias negras, entendeu? Que faz aquele sensacionalismo todo. Duvido que se ele vem de branco no centro da cidade e filma a cara da mãe, do pai e filma lá. Não filma, não mostra, é racismo, está a serviço do racismo. Reproduz o racismo, criminaliza a própria juventude. Eu coloquei a questão da de Eu classe. quero entrar nesse momento só para dizer uma coisa. Isso não é polícia, não. Isso é bandido de farda e há uma diferença disso daí. Policial é cidadão e policial respeita as leis e respeita o direito. O direito. Né? Nós vivemos num estado que deveria ser um estado de direito. Tá? Mas eles desrespeitam o direito, inclusive os direitos humanos, não relacionam a pauta da segurança pública com os direitos humanos, muito pelo contrário. Esses bandidos de farda, eles querem dissociar a segurança do direito da população. E nós somos a população. Né? E quem promove isso, obviamente, é o racismo estruturante desta sociedade. Eu coloquei a questão de classe, não é Por que eu coloquei a questão de classe? Porque o proletário brasileiro é negro. Não foi uma... se a gente for, como você colocou, se a gente for mapear, existem pessoas brancas na periferia, mas a esmagadora maioria da população da periferia é negra. O proletário brasileiro é negro. O problema é só o discurso, irmão. Porque quando fica quando a gente- parecendo que são duas coisas diferentes. Não são. O problema é o porque, na discurso. verdade, E se esse essa questionamento discussão de não for classe, cair em ela cima do vem- racismo, se o questionamento do racismo não cair em cima do capitalismo, fica, a gente roda e não indica uma solução para a questão. A solução da questão é a gente mudar estruturalmente a sociedade. E não é elegendo outras pessoas, sustentando o mesmo sistema, mudando as caras do sistema. Porque eles conseguem se infiltrar. Estão infiltrados no governo federal hoje. Olha, no posso governo, te dizer o seguinte, estiveram infiltrados nos esse governos de esquerda debate de aqui. classe... Só um momento. A capacidade que o poder do dinheiro tem de se infiltrar e de desmobilizar, de desconstruir os nossos movimentos, as nossas organizações, os nossos discursos, é tão grande que a gente tem que desmascarar isso. Não é o racismo, é a maneira ideológica que eles constroem
a manutenção do sistema capitalista. E não questionar o sistema capitalista, você pode questionar todas as outras questões, porque o sistema capitalista é o que sustenta o machismo, é o que sustenta o racismo, é o que sustenta a destruição da nossa educação, da nossa saúde, de todos os interesses. Foi nesse sentido que eu falei sobre a questão de classe. Entendeu? Se a gente não consegue identificar que o proletariado brasileiro é negro, a gente não vai conseguir identificar a raiz do problema, porque a raiz do problema não é ideológica. Não se massacra a população negra por raivinha de negro. Se massacra a população negra por causa de dinheiro. Os caras querem sustentar uma massa esmagadora de pessoas subvalorizadas para conseguir, através disso, contratar mão de obra cada vez mais barata e se enriquecer através do mesmo sistema escravista com que eles enriqueceram desde da criação do Brasil. Então não é uma disputa de pele, não é uma disputa de cor, é uma disputa por dinheiro, por manutenção imperialista, manutenção de impérios racista, escravista e econômico. Não escuta, irmão. Você já viu dinheiro discriminar alguém? Não, mas os donos do dinheiro constroem a discriminação. Tá. Porque, inclusive, essa linha de raciocínio que você está levantando vai muito para a linha de Marx. Tu sabe quem foi o mestre de Marx? Marx não deu conta de discutir a questão. Tu sabe quem foi foi Francis Fanon. Sabe por que eu não falo de Francis Fanon? Porque é racial o bagulho, mano. Porque Francis Fanon é preto africano. Então não vem dizer que não é, velho. Porque a gente... Não, eu tô dizendo que é assim. Licença, você pediu para ela. Eu tô dizendo que é assim. Calma aí, rapidinho. Porque se você está dizendo que a questão é dinheiro, é financeira, você diminui o que a gente está sendo construído, que nossas mães estão chorando, velho, e que são comemoradas como eficiência policial. Tá ligado? Porque a nossa relação, ela vai muito, ela ressignifica toda essa questão de financeira. E pra gente, a gente sabe muito bem, se mudar o socialismo para o capitalismo, o preto vai continuar morrendo na porra do Brasil. Nós não estamos falando de dinheiro, velho. Nós estamos falando de condição de vida. E a gente sabe que o recurso, inclusive que a gente precisa dele, quando a gente fala de recurso, quando a gente diz que precisa dele, porque a gente sabe que a menor cota no Brasil é a preta, a gente sabe que dinheiro é importante, a gente está brigando por isso, mas a gente também quer reconhecer primeiro que para a gente ter dinheiro, é preciso a gente entender o que está rolando, porque senão a gente corta uma linha de raciocínio de que o preto vai entender o que está rolando com ele. Não tinha salário. Porque você está entendendo, velho? Nosso povo já rouba há muito tempo. Quando a gente chegou aqui, a gente já tomou fazenda, tá ligado? E a gente sabe o valor do que é ter o dinheiro e a gente já tem subsistência nas nossas comunidades. Aqui eu duvido, velho. Se faltar dinheiro, duvido se a galera ainda não continua comendo com fartura. O terreiro continua dando fartura, velho. É muito além do financeiro. E aí tu pensar dessa forma, infelizmente, tu vai diminuir o que a gente está construindo nas comunidades tradicionais de terreiro, por exemplo. Que lida com fartura, que lida com plantas, com muito mais do que... Porque esse verdinho do dinheiro, velho, não é mais importante que o verde da folha. E a gente precisa entender isso. Então é ideológico, acima de tudo. Porque antes de ser financeiro, ele tem que ser ideológico, senão tu não vai ganhar dinheiro nunca. Outra coisa que tem que se entender é que não existe polícia certa, não existe sociedade certa, capitalismo certo, nada. A gente é preto. Nada pra gente é seguro, não existe. Eu vou por aqui que é mais seguro. E aí assim, só para colocar mais uma coisa nesse debate. O movimento negro luta contra o racismo em Cuba. Então, uma sociedade socialista acaba com o racismo? Acho que não. E aí tu tem o Carlos Moore, né? Que o Carlos Moore vai dizer que, assim, eu sou esquerdista, quero deixar isso muito bem negrita, partidária, né? Sou esquerdista partidária, mas a esquerda não dá conta de discutir a questão racial. E isso é fato, gente. Achar que a gente avança com o partido de esquerda, com a esquerda no governo, a gente não vai ter mais problema. Porque primeiro que a esquerda acha que é um problema de opressão. Né? Ela acha que é um problema de opressão, um problema de gênero, um problema racial e um problema de homofobia, e depois tu junta os três ali mesmo, liquidificador bate e dá um caldo só. Não é um caldo só. Nós estamos falando de um processo racial, de um processo construído há mais de 400 anos, né? Que está na diáspora inteira, que não é uma situação do Brasil. Por exemplo, quando eu digo que Marx não dá conta de discutir isso, por exemplo, lá na frente a Simone de Beauvoir, que não é minha referência, mas eu vou citar nesse momento, ela vai dizer, porque a minha referência é Lélia, né? A Simone de Beauvoir não é minha referência, mas eu vou usar para justificar, porque foi muito boa a fala dela quando ela diz que Marx não dá conta de discutir a questão de gênero, porque a questão de gênero não é uma questão de classe.
né? Nem sempre existiu a luta de classe, mas sempre existiu homens e mulheres. E a construção do gênero é uma questão social. E aí a construção do racismo é uma construção ideológica, sim. Entendeu? A opressão do racismo, o preconceito racial, ele é ideológico. E aí, quando a gente entra nessa questão que o proletário precisa saber, o proletário sabe que ele é preto, nós sabemos que o proletariado é preto. Mas a discussão não é essa só saber que o cara é preto. Entendeu? Está para além disso. É a questão da identidade, é a questão da ancestralidade, é a questão de saber de onde vem. Porque assim, se eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou. Agora, se eu não sei de onde eu venho, eu não sei quem eu sou e eu não sei para onde eu vou. E é isso que o capitalismo faz com a gente. O capitalismo tira o nosso pertencimento racial, entendeu? Quando ele dizia que a gente tinha que passar várias vezes lá pelo baobá para esquecer, era para você esquecer que você era rei, que você era rainha, de todo o conhecimento que você vinha trazendo para a construção desse país aqui, que foi o Brasil. E o dinheiro não vai nos tornar menos ou mais preto. Não, se eu posso ganhar na Mega Sena amanhã, entendeu? E eu vou sair na rua, eu vou sofrer preconceito racial. O cara não vai, o cara vai me tolerar porque eu tenho dinheiro, mas o cara não vai me aceitar aqui. Eu só passei mesmo, vou ter que sair, porque a gente ganhou mais cultura na escola e eu vou lá com a Dilamar agora para poder finalizar, assinar o contrato lá. E aí eu só passei por aqui mesmo porque eu vi a notícia, o Wilson está aqui, e vim cobrar ele para lá em casa e fazer um convite para vocês também, que é o seguinte. Bom, tá só pela internet só? Tá. A gente está com um transmissor de 150 watts. Eu vou botar a rádio no ar a partir de janeiro. E eu preciso de vocês porque Tamo junto. o bicho vai pegar e eu vou precisar de ter aliados. Porque se quiser itinerar, nós temos um a gente vai começar sexta, sábado e domingo, no começo. E aí eu preciso de gente fazer programas e tal, mas eu vou meter a rádio lá na casa. Nós estamos querendo seguir o programa. Eu tô com a rádio, e aí estamos com a rádio no ar, entendeu? A partir de janeiro, eu pretendo estar com a rádio mais no final de janeiro, assim. Em começo de ano vai ser correria. O transmissor tá pronto já, você tem que ir lá só pagar o cara. Posso anunciar? Não, já calma. Já está anunciado. Mas a gente tem que fazer uma roda de conversa, eu vou vir pré-anunciar que a gente fazer uma roda pra gente poder pensar programas e tal. Eu já falei com algumas pessoas, entendeu? Hã? Mano, quando a gente ligava pra ela, ela acabava com a Marajoara. Aí teve que mudar a frequência. Botou uma de gozo no ar também lá, né? Nós teve que mudar a frequência, porque a gente ligava ela, a Marajoara saía fora do ar. E aí agora a gente mudou a frequência. 105.9 eu acho que vai ser a frequência agora. Acho que é isso. Ou 101.9. Tem lá no anotado lá, eu passo pra vocês. Olha, anunciei. Boa notícia. Você vem falar que Você não vai no real, você não ligado. uma hora de conversa. Não, mas é porque eu tô ligado, vocês estão com a parada aqui, né, mano? Mas não dá nada, deixa fluir. Tem umas pessoas que estão sabendo já, entendeu? Mas vamos sair aliados pra resolver. Aí é o seguinte, uma outra coisa. Temos 7 views aqui. Para fortalecer essa história do debate, eu acho que existe algumas ferramentas, alguns aparelhos em Belém que são subutilizados, na minha opinião. Por exemplo, o Conselho Municipal do Negro. O que acontece? O Conselho Estadual vai se formar, não é isso? A partir de janeiro. Essas coisas deviam estar a serviço de manter a gente na rua. Porque o trabalho de luta de rua que a gente está fazendo, que o Nilson comentou agora, ele tem que ser subsidiado. E se a gente coloca esses aparelhos estão lá, eles deviam estar a serviço da gente continuar na rua. Então, a minha sugestão para o debate da questão da negritude, sim, a gente tem que ir para a rua, sim, discutir, sim, não desfocar da questão racial, mas existem vários aparelhos aqui dentro da cidade de Belém que, na minha opinião, eles estão parados. E a gente tinha que botar essas paradas para andar, para funcionar. Eu sei que o Arthur andou participando de algumas construções, Domingos participou de outras construções. Então, assim, eu não sei o que deve se fazer. Eu só acho que tem que fazer alguma coisa, então, a partir de deixar nossas picuinhas, que a gente está ligado que cada grupo acaba funcionando de um jeito, cada um tem a sua particularidade de andar, mas que existe aparelho que está lá, que deveria estar servindo a gente, devia. Então, eu não sei se esses caras têm recursos, se não tem, como é que faz para ter, porque a gente também não tem, a gente vive fazendo as coisas, entendeu? E aí, e um outro detalhe é, por exemplo, vão eliminar o Curro Velho e vão eliminar o IAP. Já estava sucateada essa parada mesmo. Estava sucateada. Quem deu oficina lá sabe muito bem que estava sucateado. Dar oficina lá era super difícil. Mas até que ponto o governo, ou existe um poder de governo, que está discutindo a questão cultural pelo viés preto?
Esse Então, governo não tem relação nenhuma. então a gente precisa cobrar umas paradas aí, e cobrar dos nossos próprios, pra gente cobrar da gente mesmo, desses aparelhos que estão aí, entre aspas, trabalhando com o movimento negro, e cobrar depois desses aí que não trabalham com o movimento negro, né, cara? Então, assim, minha sugestão aí para o debate desenrolar. Tá sendo gravado? Depois eu acompanho o restante do debate aí. É um prazer. Valeu. Falou, Pedro, obrigado por ter vindo. Sim, tô descendo lá. Vai para hoje lá? Então, tu vai estar na rua agora, né? Eu vou pra reunião, depois eu vou pra casa. Ah, deu um toque qualquer coisa. Tá suave. Valeu. Boa sorte aí, valeu. Tá, eu tenho uma questão técnica. Nós temos mais ou menos meia hora de transmissão. Então, eu já gostaria de encaminhar para uma finalização e gostaria que vocês trouxessem aí perspectivas de como a gente trabalhar com isso. Principalmente como é que os terrenos poderiam contribuir, digamos assim, nessa contextualização dessa proteção da juventude negra. Eu queria começar com um bom filho de Exu. Nacionalmente e internacionalmente a gente começou a se organizar desde muito tempo e a gente está na construção do Kizomba Nacional, que é uma articulação nacional de juventude de terreiro, não é fora, não é nada ainda, é uma articulação, a gente está aglutinando vários jovens, diversas partes do Brasil e do mundo. A gente está numa contextualização em que está trazendo gente já para junto da conversa da Argentina, Nigéria, Cuba. Hoje eu recebi a resposta de Cuba e Benin. Essa articulação ela vai ser para discutir políticas da juventude de terreiro, um pouco mais de especificidade e desenhando isso para cair na discussão de genocídio. Quando a gente fala de genocídio, a gente fala da exclusão social, da falta de saneamento básico, de saúde, das cotas culturais, que a gente tem pouquíssimo recurso para a gente trabalhar e diversas outras coisas mais. A articulação ela vem ganhando um corpo desde 2008. Em 2011, no encontro promovido pelo MINC, a gente se articulou no Maranhão. Depois a gente se encontrou no curto-circuito, em diversos outros espaços, como a Teia, e agora, como nessa reunião que a gente teve há menos de uma semana em Brasília com os ministérios. A articulação do Kizomba ele cresceu de uma forma que a gente consegue hoje dialogar diretamente com os ministérios e pautar o que a gente quer. Na nossa reunião, a gente teve os companheiros que estão assistindo, eles vão lembrar disso, que foi bastante turbulento com alguns ministérios que, inclusive, trabalham com políticas pretas. E foi bastante difícil a gente dialogar, porque o modelo político branco ainda está sendo imposto com muita força. E aí a gente teve que se posicionar com bastante força de manter o encontro do formato que a gente pensou, com o modelo organizacional de comunidade tradicional e povos de terreiro. Com muita luta a gente conseguiu deixar do modelo que a gente queria, e nesse projeto ele é bem usado, ele vai propor a curto, médio e longo prazo, por exemplo, uma criação de um cineclube nacional, com núcleo de formação continuada nos terreiros, para trabalhar defesa patrimonial, para trabalhar questões jurídicas, para trabalhar a questão de audiovisual e de tecnologias. E a nossa proposta do encontro macro, que não é um encontro, é essa articulação macro, que vai acontecer em Campinas, provavelmente no mês de março. Mas ainda está em construção, né? Ainda está em construção. E a gente vai estar construindo junto esse processo. O Tata Tulano está acompanhando bastante de perto como padrinho, está ajudando bastante nessa articulação. E o convite, na verdade, é como deixar como perspectiva que a gente precisa estar discutindo mais próximo desses, não só de como controle, mas de criação também. Eu creio que chega de a gente só estar controlando, a gente tem que participar da criação, de estar participando dos conselhos, de estar próximo, de estar construindo, por exemplo, o Juventude Viva para ficar com mais nossa cara ainda. E agora está cada vez mais difícil, e com todos esses desenhos que no Brasil tá. Mas a gente tem chamado na Catraca, que tem chamado da CNJ, CEPI, MDA, que trabalha questões territoriais, que é importante a gente discutir também, e diversos outros ministérios. Nesse sentido, eu vim para cá, para o norte, para tentar deixar uma ponta mais firme. E deixar com que deixamos parceiros aqui também para a gente articular junto esse encontro, para dizer de que forma que vocês querem também, que vocês pensam uma articulação de dentro do terreiro, para a gente dialogar com os órgãos que já estão nessa linha, né, com a nossa juventude negra, para dialogar como parceiro, mas que a gente tem uma especificidade que a gente tem que discutir com a nossa
com a nossa cara. E é nesse sentido que eu vou deixar esse salve para todo mundo ficar ligado, que a gente vai estar se contactando agora de mais próximo. E é isso. Eu acho que essa parte é muito massa, porque se a gente se juntar, a gente fica mais forte. Eu tenho uma forma de articular, ela tem outra. Se a gente se juntar, fazer uma roda e a gente colocar, a forma dela com a minha, com certeza vai facilitar. Ele já traz outra. Então é isso que fortalece a gente. Essa junção, são essas rodas de conversa que precisam cada vez mais ser colocadas em prática. Porque a maioria das vezes não é que a gente não vê, que a gente não quer, também pela falta de tempo. Só que é sempre bom a gente lembrar que tem que ter um tempo, até mesmo para a nossa proteção. Porque a gente tem que se proteger essa, porque a gente não tem para onde recorrer. Vai pedir ajuda para quem? Para a polícia, para a sociedade? Não existe. É a nossa força, a nossa junção que vai colocar a gente mais na frente. Teve um repórter em Cuba, marginalizando Cuba, né? Aí foi entrevistar um cubano que mora em Miami. Aí o repórter perguntou qual é a diferença entre viver no comunismo e viver no capitalismo. A resposta dele foi que não tem muita diferença. Morava na periferia, num bairro pobre, não via muita diferença. Só que, essencialmente, agora ele tinha tantos problemas particulares que ele não conseguia pensar no coletivo. A principal diferença que ele viu foi essa. E hoje a gente vive tantas questões individuais que é muito importante momentos como esse, momentos em que a gente discuta coletivamente, troca ideias, troca informações, né? Busca uma outra construção ideológica, porque toda a nossa sociedade chama a gente para ser individualista, para ser separado, isolado, né? Sem história, sem compreensão do todo, compreensões fracionadas, seletivas. E a gente precisa ampliar as nossas perspectivas, ampliar a maneira como a gente encara as questões, porque sempre a gente é chamado para ser separado. Né? É isso que o senhor tem que entender, que não existe sociedade certa. Sociedade certa, não existe eleição de sociedade certa. É isso que precisa ser colocado, não existe. Formar os coletivos, formar discussões amplas e agregadoras são exatamente para isso. Né? Então, o debate, como a gente pode ver, pensando a gente está preparando, junto com o Movimento Social em geral, para agora, dia 4 de janeiro, né, 2 meses da chacina, uma atividade na Praça Olavo Bilac, né, lá na Piscina Terra Firme, que vai reunir, enfim, todo mundo lá. E também o Terra Firme está produzindo aí um mini-doc, né, na verdade, sobre o ocorrido, né, de uma outra visão, é claro, né, tentar falar com as famílias também em relação a isso. Também vale lembrar, esqueci de falar isso, né, na manhã do dia 5 a gente reuniu com o governo do estado, na presença de Isabel Zapim, Ministério de Segurança e Defesa Social também. Eles comprometeram dar todo o apoio para a família das vítimas e tudo mais. E conversando posteriormente com, por exemplo, alguns familiares, né, do Jarrão, que foi um rapaz que tinha problemas mentais, né, foi executado, a família disse que nenhum apoio veio de nada, né? Eles tiveram que pagar para fechar o corpo, e a família que disse isso, para fechar o corpo do rapaz e aplicar o formal. A família que pagou por isso, né? Então a gente está continuando cobrando essa. E sim, foi um convite aberto para o dia 4 de janeiro agora, na Praça Olavo Bilac, né, que vai ter exibição desse mini-doc, vai ter outras atividades também envolvendo esse caso, 4 de janeiro. Que horas? Mas 19 horas, mais exato, a gente vai estar reforçando esse convite. Bom, eu acho que foi importante, eu acho que rodas de diálogo são sempre muito importantes, a gente precisa se fortalecer e assim, juntos somos fortes, né? E é muito importante isso. Então, assim, estamos à disposição na construção. Eu acho que essa iniciativa do Kizomba é boa. Até que enfim eu vi um Kizomba formado por preto, viu? Porque tinha um outro grupo de Kizomba aí, tem outro grupo de Kizomba aí formado por uma juventude branca. Me incomodava profundamente quando eu vi aquele povo dizer que era da Kizomba. Digo, ai meu Deus, tem preto essa Kizomba? Até que enfim agora o Kizomba é formado legitimamente por pretos e pretas. Então,
Muito bom isso. E com relação à Juventude Viva, eu espero que ele venha num formato bem melhor, que consiga dar conta da principal pauta dele, que é parar a matança, né? Parar a bala, que é o grande desafio. Esse novo cenário político, não sei como vai ficar, me preocupa muito a indicação para a Secretaria Nacional de Juventude. Se for confirmado o nome que está sendo colocado, o secretário que tem sérios problemas com a questão racial, com a questão de gênero, com a questão LGBT, então não sei como é que vai conduzir uma política dessa, mas esse é o grande desafio dos partidos de esquerda, que querem dialogar com todo mundo, né? Então, vamos ver, e eu acho que nós, movimento social, tem que fazer o monitoramento, tem que fazer a pressão, né? Tem que organizar a base, tem que reforçar essa questão da identidade, se fortalecer. E os terreiros são redes maravilhosas para se trabalhar, porque nós somos essencialmente socialistas nos terreiros, porque isso vem de África. Então, obrigada pela participação. Mais alguém? Então, como a roda de conversa foi sobre esse fato, queremos dizer que negro também sofre. E queremos dizer que negro não sofre, mas sim ele se levanta e, como a gente está fazendo, os debates, movimentos, esse sofrimento todo se cria em coragem, em determinação para tudo ficar, como dizer assim, entre aspas, normal, mas nunca vai ficar. Eu quero agradecer, Nazaré, o seu presente, o livro que vai ficar para o Instituto Nando Getúlio, e agradecer a presença de todos e dizer o recado do Fala Sério, que quem é de cor também tem o seu valor. Quero dizer um abraço, até o próximo programa. Encerra-se neste momento mais uma transmissão ao vivo do projeto Azuelar. Fecha aí, me dá